O ser humano sempre acreditou que existe um limite invisível entre o possível e o impossível. Um ponto silencioso onde o corpo deixa de responder, onde a tecnologia perde utilidade e onde a própria ideia de existência começa a se desfazer. Desde as primeiras civilizações até a ciência moderna, atravessamos o mundo movidos por uma inquietação constante, descobrir até onde podemos ir, mesmo quando tudo indica que não deveríamos. No fundo, a pergunta nunca foi apenas sobre lugares. Nunca foi só sobre territórios desconhecidos, mapas incompletos ou pontos vazios no planeta. A pergunta real sempre foi outra. O que acontece quando cruzamos uma fronteira que não foi feita para ser atravessada? O que acontece quando insistimos em permanecer onde a vida não deveria existir? Existe um ponto no planeta onde, teoricamente, a vida é um erro. Um lugar onde a pressão destrói qualquer estrutura conhecida. Onde a escuridão é absoluta. Onde o frio, a química e o isolamento tornam a sobrevivência improvável. Um ponto que desafia leis básicas da biologia, da física e da própria lógica humana. E, ainda assim, nós fomos até lá. Esse lugar não é apenas um extremo geográfico. Ele representa um conflito profundo entre sobrevivência e ambição, entre ciência e limite, entre curiosidade e arrogância. Porque chegar ali nunca foi necessário. Nunca foi seguro e talvez nunca tenha sido ético. A ciência chama essa região de Zona Down, um nome técnico, quase frio, inspirado no submundo da mitologia grega. Mas ao longo desta história, ela se transforma em algo maior, um personagem invisível. Um limite silencioso que observa cada decisão humana tomada em seu entorno. Um conceito que guia tudo o que vem a seguir, o limite abissal. A Zona Down começa a partir de 6.000 metros de profundidade. Para entender isso de forma simples, imagine o Monte Everest colocado dentro do oceano. Mesmo assim, o topo ainda ficaria submerso por mais de 2 quilômetros de água. A pressão ali embaixo ultrapassa 1000 vezes a pressão ao nível do março. É como ter o peso de dezenas de aviões comerciais pressionando cada centímetro do corpo ao mesmo tempo. Nenhum ser humano sobreviveria sequer alguns segundos fora de uma cápsula extremamente reforçada. Não existe luz solar. Não existe horizonte. Não existe referência espacial. O conceito de cima e baixo perde sentido. O tempo parece desacelerar. E qualquer falha, por menor que seja, é definitiva. Durante décadas, acreditou-se que esse ambiente era completamente estéril. Um vazio morto no planeta, um espaço esquecido pela própria natureza. Afinal, tudo o que aprendemos sobre vida estava ligado à luz, à fotossíntese, ao equilíbrio térmico, e ali não havia nada disso. Mas o problema é que a ciência raramente recompensa certezas absolutas. E foi exatamente nesse ponto que tudo começa a dar errado. Em 1960, 2 homens decidiram desafiar o limite abissal. Jacques Piccard, um engenheiro suíço obcecado por profundidades extremas, e Don Walsh, um oficial da Marinha dos Estados Unidos, entraram no batiscafo Trieste e iniciaram a descida até o ponto mais profundo conhecido da Terra, a Fossa das Marianas. No Oceano Pacífico, a descida levou quase 5 horas. À medida que afundavam, a comunicação ficava mais difícil. A luz desaparecia completamente. Sons secos ecoavam dentro da cápsula, estalos metálicos. Ruídos que indicavam que partes da estrutura estavam sendo deformadas pela pressão colossal ao redor. Em qualquer outro ambiente, aquilo significaria o fim imediato da missão. Mas ali, no limite abissal, recuar já não parecia uma opção, eles continuaram. Quando finalmente tocaram o fundo, a quase 11.000 metros de profundidade, algo inesperado aconteceu. Piccard relatou ter visto movimento no sedimento. Não uma falha mecânica, não um reflexo estranho. Movimento real, vida, naquele ponto do planeta onde a vida não deveria existir, havia organismos vivos. Lentamente adaptados, silenciosos, invisíveis para qualquer lógica conhecida até então.
Essa observação foi recebida com ceticismo durante anos. Alguns cientistas acreditavam que era apenas uma interpretação equivocada causada pelo estresse extremo. Outros sugeriam falhas ópticas. Mas com o avanço da tecnologia, novas descidas confirmaram o impensável: a Zona Down não era estéril. Ali existiam criaturas sem olhos, porque enxergar não fazia sentido. Organismos com metabolismo extremamente lento, porque energia era um recurso raro. Estruturas celulares capazes de resistir a uma pressão que destruiria instantaneamente qualquer ser da superfície. A vida havia encontrado um jeito, não confortável, não elegante, mas funcional. Essa descoberta mudou completamente o jogo. Porque se a vida podia existir ali, então nossos conceitos de limite estavam errados. Mas a pergunta seguinte era muito mais perigosa do que a primeira: se a vida existe ali. E se nós conseguimos chegar até lá, deveríamos continuar indo? A partir desse momento, a Zona Down deixou de ser apenas um objeto de curiosidade científica. Ela passou a ter valor econômico, estratégico e político. Estudos começaram a indicar a presença de minerais raros, nódulos metálicos ricos em cobalto, níquel e manganês, além de compostos químicos únicos produzidos por organismos extremos. O limite abissal deixou de ser um aviso da natureza e passou a ser visto como uma oportunidade. E toda vez que isso acontece na história humana, algo se perde no caminho. O dilema moral começa a se formar de maneira clara: até que ponto a busca pelo conhecimento justifica a exploração de um ambiente que nunca precisou da presença humana? Até que ponto sobreviver significa avançar e não recuar? Em 2012, o cineasta James Cameron realizou uma descida solo até o fundo da Fossa das Marianas. Um feito tecnológico impressionante, um marco histórico, mas também um símbolo silencioso de algo maior. A transformação do extremo em narrativa, do limite em espetáculo, da ciência em entretenimento. A missão foi celebrada mundialmente. Mas poucos se perguntaram por que um cineasta, financiado por interesses privados, foi capaz de chegar onde estados inteiros hesitaram. Porque o fundo do oceano não é apenas ciência. É território estratégico. Quem domina o fundo do oceano controla rotas invisíveis de comunicação, cabos submarinos, tráfego de dados, recursos ainda intocados, espaços fora de qualquer jurisdição clara. Um território onde leis são vagas, tratados são frágeis e a ética costuma chegar tarde demais. E foi nesse ponto que ninguém sabia exatamente o que fazer. A Zona Down não pertence a nenhum país, não responde a fronteiras políticas, não está protegida por legislações ambientais sólidas. É um vazio legal no mapa do mundo. Um espaço onde a exploração pode acontecer antes que a discussão moral seja concluída. Enquanto isso, a própria vida encontrada ali começou a levantar perguntas ainda mais inquietantes. Micro-organismos capazes de sobreviver sem oxigênio. Bactérias que se alimentam de compostos tóxicos. Organismos que não dependem da energia solar, mas de reações químicas profundas do planeta. Essas formas de vida reescrevem o conceito de sobrevivência. Elas mostram que a vida não precisa ser confortável, não precisa ser abundante, precisa apenas ser possível. Alguns cientistas acreditam que estudar esses organismos pode ser a chave para a sobrevivência humana em ambientes extremos. Inclusive fora da Terra, ambientes como luas congeladas, oceanos subterrâneos, planetas hostis. Outros alertam que manipular esse tipo de vida pode gerar consequências imprevisíveis, abrindo portas para desequilíbrios que não compreendemos. Existe uma ironia profunda nisso tudo. O ponto do planeta onde a vida não deveria existir pode ser exatamente o lugar que redefine o que é vida. Pode ser a chave para entender organismos em outros mundos. Ou pode ser o início de uma interferência irreversível em sistemas que permaneceram isolados por milhões de anos. Hoje, drones autônomos exploram regiões ainda mais profundas. Algoritmos decidem rotas.
Empresas privadas disputam o acesso, governos observam em silêncio, e o limite abissal continua lá. Indiferente às nossas intenções, à nossa tecnologia e às nossas justificativas. Talvez o maior mistério não seja como a vida sobrevive ali embaixo, mas por que insistimos em ir até onde tudo indica que não fomos convidados. No final, a Zona DAO não é apenas um lugar físico, ela é um espelho. Reflete nossa dificuldade em aceitar limites, nossa necessidade de provar que podemos, mesmo quando não sabemos se devemos. Talvez exista, no fundo do planeta, uma fronteira que não separa apenas a vida da morte, mas separa a curiosidade da responsabilidade. E enquanto não aprendermos a reconhecer essa diferença, continuaremos descendo, não porque precisamos, mas porque não sabemos parar. Se esse texto provocou uma reflexão em você, compartilhe sua visão nos comentários e leve essa discussão adiante. Algumas perguntas não exigem respostas imediatas. Exigem consciência.